A perspectiva de uma guerra global não é apenas uma possibilidade, mas um tema frequentemente associado às profecias bíblicas. Passagens como os capítulos 38 e 39 de Ezequiel descrevem a batalha de Gog e Magog, que muitos estudiosos interpretam como ocorrendo pouco antes ou durante a tribulação. Cristo também alertou sobre a inevitabilidade de conflitos antes de sua segunda vinda, como registrado em Mateus capítulo 24, versos 4 a 31. Essas palavras têm gerado debates entre teólogos. Alguns entendem os versículos 4, 14 como uma visão ampla da era da igreja, enquanto os versículos 15 e 31 enfocam especificamente o período da tribulação. Outros, no entanto, defendem que todo o capítulo descreve exclusivamente os eventos dos 7 anos da tribulação. E vale notar que Mateus 24, versos 6 e 7, ao mencionar guerras e rumores de guerras, encontra eco em Apocalipse 6, versículos 1 a 8, que retrata os horrores do início da tribulação. A conexão entre essas passagens sugere um período de instabilidade, conflito global, como parte do plano divino. Além do debate teológico, essas previsões nos levam a refletir como esses sinais se conectam ao nosso contexto atual de tensão geopolítica, conflitos, mudanças climáticas. Se a história está caminhando para um desfecho profetizado, qual deve ser o nosso papel? Espectadores? Agentes de transformação? Ou buscadores de entendimento espiritual? Vejamos a perspectiva bíblica sobre guerras futuras e o nosso destino como humanos. É provável que o futuro da humanidade inclua ao menos mais uma guerra mundial. No entanto, as Escrituras não limitam explicitamente o número de conflitos globais que podem ocorrer. Eventos como as guerras mundiais anteriores, rotuladas como Primeira e Segunda, não são diretamente mencionados na Bíblia, assim como nenhuma possível Terceira Guerra Mundial. O foco profético recai principalmente sobre a última grande batalha que culminará no retorno de Cristo. E isso não exclui a possibilidade de outros conflitos significativos antes desse desfecho final. No final de Apocalipse, o apóstolo João relata visões do futuro, começando no capítulo 6, onde a guerra surge como uma constante nos eventos apocalípticos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Essa narrativa sugere que conflitos e disputas farão parte do cenário global até o retorno do Messias. No capítulo 19 de Apocalipse, João descreve a última batalha com detalhes impactantes. Ele vê Cristo chamado de fiel e verdadeiro, liderando uma guerra justa contra as forças do mal. No versículo 19, a besta, junto com os reis da terra e seus exércitos, se une para enfrentar Cristo e seu exército celestial. O resultado dessa batalha é inequívoco. Cristo vence, lançando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, enquanto destrói os exércitos que os apoiavam. Apocalipse 19, versos 20 e 21. Essa vitória simboliza o triunfo final da justiça e da soberania divina. Mesmo após essa vitória, as Escrituras indicam que haverá um último levante de proporções globais. Após o reinado milenar de Cristo, Satanás, que terá sido preso por 1000 anos, será libertado para enganar as nações e liderar uma nova rebelião, como vemos em Apocalipse 20, versos 7 e 8. Essa revolta pode ser interpretada como uma guerra de alcance mundial, reunindo multidões contra o governo divino. Contudo, o desfecho é novamente marcado pela vitória de Cristo, que destrói essa rebelião e julga Satanás, lançando definitivamente no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, versículos 9 e 10. Além da guerra, há muitas passagens na Bíblia que usam condições como a fome para expressar o que acontece àqueles que vão contra os preceitos divinos. No entanto, a Bíblia não contém profecias específicas mencionando regiões contemporâneas como países da África ou outros que vivem em condições mais difíceis, ou eventos diretamente relacionados às crises de fome
em países modernos. No entanto, há passagens que abordam a fome como parte de um padrão mais amplo de julgamentos divinos, sinais dos tempos ou consequências da condição humana. A fome é frequentemente mencionada na Bíblia, como uma das consequências dos pecados das nações ou como parte dos juízos divinos. Por exemplo, em Levítico 26, Deus alerta Israel de que, se não obedecerem às suas leis, enfrentarão escassez de alimentos, dizendo: quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão em um único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Já em Ezequiel, capítulo 5, versículo 16 e 17, Deus fala sobre enviar flechas mortais de fome, como julgamento. Segundo alguns estudiosos, esses textos, embora direcionados a Israel no contexto do Antigo Testamento, refletem princípios mais amplos de como a humanidade sofre as consequências de suas ações coletivas, incluindo injustiça social, ganância e má administração de recursos. Contudo, há aqueles que seguem mais a literalidade da Bíblia do que o contexto ao qual determinada passagem está inserida. E por isso tem dito que a guerra que agora acontece no Oriente Médio, envolvendo Israel, Irã e seus países parceiros, já é o prólogo da Terceira Guerra Mundial. Aliás, o que caracteriza uma guerra como sendo mundial? Você aí sabe a resposta? Bom, a resposta, apesar de simples, é mais ampla que talvez você possa imaginar. Uma guerra é caracterizada como mundial quando envolve múltiplas nações de diferentes continentes, afeta amplamente a dinâmica geopolítica global e tem consequências que transcendem as fronteiras regionais. O termo mundial implica que o conflito não está restrito a uma área geográfica limitada, mas afeta diretamente os interesses políticos, econômicos e estratégicos de um grande número de países, especialmente das principais potências globais. Em termos de escala geográfica, a guerra ocorre em várias regiões do mundo, envolvendo combates em diferentes continentes ou oceanos. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 45, batalhas aconteceram na Europa, África, Ásia e Pacífico. Por convenção, as guerras mundiais envolvem um grande número de países, geralmente divididos em blocos ou alianças. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 18, os países foram agrupados principalmente na Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, e na Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. O impacto de uma guerra mundial altera as relações de poder entre nações, redesenhando fronteiras, mudando alianças estratégicas e influenciando o sistema internacional. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial resultou na formação da ONU e consolidou os Estados Unidos e a União Soviética como superpotências na Guerra Fria. Uma guerra mundial afeta a economia em escala global, com implicações no comércio, produção industrial, fornecimento de recursos e deslocamento de populações. A globalização econômica e tecnológica da época moderna torna esse impacto ainda mais profundo. As causas da guerra transcendem questões puramente regionais, envolvendo ideologias globais como democracia versus totalitarismo, visto na Segunda Guerra Mundial, ou disputas por hegemonia econômica, territorial ou militar. Tudo bem que eu fugi um pouco das páginas da Bíblia, mas é justamente para tentar conectar o que atualmente está acontecendo no mundo com a provável previsão bíblica sobre as guerras mundiais. E no caso de Irã e Israel, onde há uma clara disputa territorial e também por poder, é preciso trazer mais da história de ambos os povos e países para tentarmos entender melhor esse conflito e saber se há alguma chance de, infelizmente, o mundo ter que sobreviver a mais uma guerra mundial. O que pode ocorrer agora mesmo, em 2025. A região onde hoje estão Israel, Irã, Iraque, Líbano e vizinhanças da antiga Mesopotâmia é uma das mais antigas e significativas da história da humanidade, conhecida como o berço da civilização. No passado, essas terras abrigaram grandes impérios, cidades-estados e civilizações influentes, como os sumérios, acadianos, babilônios, assírios, persas e fenícios. Essa área
é frequentemente chamada de crescente fértil, devido às suas terras férteis e ao papel crucial que desempenhou no desenvolvimento da agricultura escrita e urbanização. Na narrativa bíblica, essa região também é central para muitos eventos e personagens, sendo palco de grandes divisões territoriais e disputas de poder que moldaram não apenas a história antiga, mas também as identidades nacionais e religiosas contemporâneas. E como a região começou a ser povoada e dividida? Segundo a Bíblia. Ok, vamos lá aos tempos de Noé. Senta que lá vem história. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles são tradicionalmente considerados os ancestrais das nações que surgiram após o dilúvio. Essas linhagens estão ligadas simbolicamente às origens das diversas culturas e povos que habitam a região do Oriente Médio e além. Muitas dessas conexões são de caráter teológico e cultural, mas ajudam a explicar como os povos da região se relacionam na visão bíblica. Sem é visto como um ancestral das nações semitas, um grupo que inclui os hebreus, judeus, arameus, árabes e outros povos da região. A linhagem de Sem inclui Abraão, o patriarca de Israel, segundo Gênesis 11, versículos 10 a 26. Abraão é considerado o ancestral dos israelitas, através de Isaque e Jacó, e também dos árabes, através de Ismael. Além de Israel, os descendentes de Sem incluem os arameus, que são os antigos sírios, assírios e elamitas, povo do antigo Irã. Os elamitas, por sua vez, são descendentes de Elam, um dos filhos de Sem, que habitavam a região onde hoje é o sudoeste do Irã. A linhagem semita está profundamente conectada à história religiosa e cultural da região, especialmente através da influência do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Já os outros irmãos de Sem, Cã e Jafé partiram para outras regiões, dando descendência a outros povos. Cã, por exemplo, é considerado o ancestral de muitos povos do Oriente Médio, África e partes do Mediterrâneo. Seus filhos deram origem a partes de Israel, que é o caso de Canaã, enquanto Mizraim deu origem ao povo egípcio. Segundo o profeta Jeremias, que viveu entre o final do século 7 e início do século 6 a.C., Deus o teria enviado uma mensagem como um aviso ao povo elamita. O trecho de Jeremias 49, versos 33 a 39, menciona Elam, ou Elão, uma região que na época bíblica correspondia ao sudoeste do atual Irã. Esse texto é uma profecia contra Elam, proferida por Jeremias, e contém mensagens de juízo e restauração que podem ser interpretadas tanto no contexto histórico quanto no teológico profético. Ele também oferece insights sobre as relações entre o povo de Israel e as terras persas. Vemos, contudo, que a profecia de Jeremias sobre Elam tem elementos de destruição, dispersão e castigo. Por exemplo, no versículo 35, lê-se: Eu quebrarei o arco de Elam. O arco era símbolo da força militar de Elam, e o juízo prevê a queda de seu poder militar. O versículo 36 diz: Espalharei os elamitas pelos 4 ventos. Isso sugere um exílio ou dispersão, como ocorreu com os outros povos julgados por Deus. E no versículo 37 diz: Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira. Esse julgamento reflete a soberania divina sobre as nações, especialmente aquelas que se opõem ao propósito divino. Historicamente, a queda de Elam pode ser associada à ascensão do Império Persa e à centralização do poder em regiões maiores, como a Pérsia propriamente dita. Já no versículo 39, nos é dito que nos últimos dias Deus fará voltar os cativos de Elão. E essa promessa de restauração ecoa outras profecias na Bíblia, onde Deus, após punir uma nação, promete restaurá-la. Esse tema é comum em livros proféticos e reflete o caráter misericordioso de Deus. Essa restauração pode ser interpretada de maneira literal, como o retorno dos elamitas, ou espiritual, como a integração de Elam no plano redentor de Deus para todas as nações. Aí você me pergunta, e nos dias de hoje? Israel e Irã têm uma relação tensa e muitas vezes conflituosa, marcada por diferenças religiosas, ideológicas e políticas. Embora o texto de Jeremias não preveja explicitamente as condições modernas,
A menção de juízo e restauração pode ser vista como uma metáfora das possibilidades futuras de reconciliação. Na perspectiva teológica, para alguns intérpretes, a referência ao trono de Deus em Elão, no versículo 38, e a restauração nos últimos dias indicam que a região do Irã terá um papel especial na reconciliação com Deus e possivelmente com Israel. O papel do Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia, é amplamente reconhecido nas Escrituras, tanto como um agente de mudança histórica quanto como uma figura simbólica em profecias. No contexto bíblico, a Pérsia é lembrada como a nação que, sob Ciro o Grande, foi instrumento de Deus para libertar os judeus do exílio babilônico, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém. No entanto, seu papel transcende os eventos históricos. Se estende às narrativas proféticas que apontam para o futuro. Os livros proféticos como Isaías, Ezequiel e Daniel frequentemente mencionam as nações ao redor de Israel, incluindo a Pérsia como partes essenciais do plano divino para o mundo. Ezequiel, por exemplo, descreve nos capítulos 38 e 39 a Pérsia como aliada em uma coalizão de nações que se opõem a Israel nos últimos dias, interpretada por muitos como um conflito de proporções globais. Embora o texto bíblico não cite explicitamente eventos contemporâneos, ele serve como uma lente teológica para entender os conflitos modernos. Na era contemporânea, a tensão entre Irã e Israel se reflete por uma relação marcada por rivalidades geopolíticas e religiosas. O Irã, uma potência regional com forte identidade xiita, frequentemente se opõe às políticas e alianças israelenses no Oriente Médio. Essa hostilidade é amplificada por disputas territoriais e ideológicas, especialmente no contexto de conflitos como a guerra na Síria e o apoio iraniano a grupos como o Hezbollah e outras facções antisionistas. Esses acontecimentos, embora não previstos diretamente na Bíblia, são interpretados por muitos como ecos das antigas rivalidades entre povos vizinhos. E para os estudiosos das Escrituras, podem ser sinais dos tempos previstos nas profecias apocalípticas. No entanto, é importante notar que as Escrituras enfatizam a soberania divina sobre todas as nações, assegurando que conflitos terrestres são temporários e subordinados ao propósito eterno de Deus. O atual cenário de guerra no Oriente Médio, incluindo as tensões em Gaza, Líbano e Síria, reflete um pano de fundo onde o Irã desempenha um papel central, como uma das principais potências que influenciam diretamente os grupos envolvidos nos conflitos. O Irã exerce influência estratégica e ideológica. A sua rivalidade com Israel é um microcosmo das complexas disputas regionais que envolvem poder, religião e identidade. Enquanto isso, muitos cristãos veem o desenrolar desses eventos como um chamado para a oração pela paz e pela reconciliação. O papel das nações nas Escrituras, incluindo o Irã, não se limita à destruição, mas também aponta para a possibilidade de redenção e integração no reino de Deus. A profecia de Isaías sobre uma era em que as nações transformarão suas espadas em arados, Isaías 2:4, é uma lembrança de que o conflito não é um destino final. Chegando à conclusão do nosso contexto, Israel e Irã têm uma rivalidade que se estende além da ideologia. Envolve disputas por influência regional, armas nucleares e apoio a grupos armados. Uma escalada direta entre eles poderia envolver aliados como os Estados Unidos e outros países ocidentais, ao lado de Israel, enquanto o Irã poderia mobilizar países aliados como a Rússia e a China. Aliás, boa parte disso já está acontecendo, né? Uma vez que Israel vem contando com as forças americanas há muitos anos. O que está por vir é impossível de falarmos com certeza. Mas, de acordo com a Bíblia, algo está para acontecer e irá mudar o Oriente Médio. Diz aí nos comentários, hein? E aí? O mundo acaba para o ano? Ou a gente vai seguir aqui fazendo um monte de coisa errada, né, humanidade?